Irmãos, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42, eu quero ler com vocês nesta manhã. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao versículo 42. Ao longo da leitura, vocês já vão adivinhar mais ou menos o porquê, porque eu escolhi essa passagem, mas eu vou, ao longo aqui da pregação, tentar esclarecer para vocês, tá bom? Lucas capítulo 10, do 38 ao 42, diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, eu até grifei isso na minha Bíblia, quedava-se assentada aos pés do Senhor, oh, glória a Deus, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se, grifei também, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Eu grifei isso aqui também, em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta. Eu grifei isso aqui também. Andas inquieta. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Pega a sabedoria aí do Espírito Santo, irmãos. Te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Para a palavra de salvação, palavra do Senhor Jesus, amados. Por que eu trouxe essa palavra para vocês nessa manhã? Porque eu estou tentando ser mais Maria, entendeu, irmãos? Muitas vezes eu me vejo como Marta e estou tentando ser mais Maria. Mas não tem sido fácil, entendeu? Não que Marta não fosse uma serva fiel ao Senhor. Marta era uma serva fiel. Muito fiel a Deus. Quando a gente estuda lá o Evangelho de João, a gente vê que serva fiel ao Senhor no momento de luto. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. A Bíblia fala que Deus amava, Jesus amava essa família tremendamente. E no momento de luto, Marta lá tomando iniciativa, indo na presença do Senhor, falando, conhecia a palavra. Eu creio sim que na ressurreição dos mortos, meu irmão vai levantar. Não, vai ser hoje, Marta. E Maria lá chorando. É assim, irmãos, em momentos a gente está mais firme, outros momentos a gente está um pouquinho mais embaixo. Em algumas áreas da nossa vida a gente avança, outras áreas nem tanto. É a vida do cristão, né? Sabe aquele painel no hospital lá, né? Altos e baixos? A vida é assim. Quando está só ali, assim, morreu, acabou. Na nossa caminhada cristã é assim, amados. O importante é que tem Jesus para nos ajudar, né? Nos altos e nos baixos. Eu estou tentando ser mais Maria, irmãos. Estou tentando ser mais Maria. Amados, é claro que a ansiedade tem muitos malefícios. E eu não vou fazer com uma lista exaustiva dos malefícios que a ansiedade pode causar numa pessoa. Tá? Eu não vou fazer com uma lista, um catálogo dos malefícios que a ansiedade pode causar numa pessoa. Eu vou destacar aqui, nesta pregação, aquilo que eu considero a pior coisa que a ansiedade pode causar a alguém. A pior coisa.
A pior coisa, amados, que pode causar ansiedade em alguém é que a ansiedade, ela impede a pessoa de ver a presença de Deus. A ansiedade impede a pessoa de descansar na presença de Deus. E muitas vezes a ansiedade não é despertada, irmãos, só por coisas ruins, não, sabia? Ou seja, aconteceu uma coisa ruim, ou então vai acontecer uma coisa ruim, eu fico ansioso. Às vezes, e essa passagem vai nos ensinar, que a ansiedade muitas vezes ela é despertada, às vezes por um excesso de compromissos bons, compromissos que, observando isoladamente, são justos, são adequados. Agora, quais são os benefícios, irmãos, de sentir a presença de Deus? Quais são os benefícios de sentir a presença de Deus? Há alguns anos atrás, morreu um corredor francês, lá no Pico dos Marins. Se eu não me engano, o Pico dos Marins fica ali, perto de Minas Gerais, não é? E era um corredor experiente, irmãos. A gente pensa que maratona é a corrida mais longa que existe, né? 42 quilômetros. Não, esse francês, ele estava acostumado a correr corridas até muito mais longas, 100 quilômetros, em ambientes muito mais inóspitos. Às vezes em ambientes nevando, montanhas. Ele era um homem treinado. Mas o que aconteceu? Ele se perdeu ali, nos Picos dos Marins, ficou ansioso, perturbado, transtornado, começou a dar voltas e olha a tragédia. Ele morreu a poucos metros da salvação. O cadáver dele foi encontrado, as forças dele se esgotou, e ele acabou morrendo a alguns metros de uma fazenda, mas ele não tinha visto. Entende? A salvação estava próxima. O livramento estava ali perto dele. Mas porque ele estava tão transtornado, exausto, preocupado, ele não conseguiu ver a salvação. Ele não percebeu a presença da salvação. Um dos benefícios de perceber e desfrutar a presença de Deus, irmãos, é o conforto emocional. É o conforto emocional de não se sentir sozinho. De não se sentir sozinho. Uma vez eu e minha esposa fomos viajar e nessa viagem, só eu e ela, nós pegamos estrada e caiu um temporal, irmãos. Nós não víamos vivo humano, estava dentro do carro, a gente não conseguia chegar nada. E geralmente quando a gente pega a estrada, a gente não gosta muito de parar em pedágio. Mas naquela noite de tempestade, irmãos, quando a gente não estava vindo viva alma humana, quando a gente encontrou o primeiro pedágio, foi aquele alívio, aquela tranquilidade, sabe por quê? Porque eu vi um ser humano ali, né? Como é bom você saber que o ser mais poderoso do universo, ele não vai te deixar sozinho. Ele está ali para o teu auxílio. Às vezes, você está ali naquele horário de pico, na estação Grajaú, ou na Mendes Vila Natal, e aquelas portas abrem, parece um formigueiro humano, todo mundo se chocando ali, mas muitas vezes aqui do lado de muita gente, aí as pessoas são solitárias, são sozinhas, se sentem isoladas, não amadas. O conforto emocional de desfrutar a presença de Deus, irmãos, é um grande benefício. E a ansiedade pode roubar isso de você, se você não tomar cuidado. Outro grande benefício, irmãos, é o conforto de saber que há pelo menos alguém que te entende de fato. Às vezes, você conta o que está passando para alguém, por melhor que seja essa pessoa, e às vezes aquela pessoa não te entende, ela te frustra. Às vezes você não tem com quem abrir o seu coração, às vezes sim, às vezes não.
Mas Deus ele te conhece melhor do que você mesmo. A palavra de Deus diz lá no Salmo 103, ele sabe qual é a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Ele sabe das nossas dificuldades. Quão bom saber, irmãos, que tem alguém que sabe a luta que você está passando. O quanto você tem lutado para fazer o que é correto, para estar na presença de Deus, mas está difícil. Cada dia você tem que matar um leão. E nem sempre tem alguma pessoa ali para te apoiar, para bater a palma para você. Continua, nem sempre. Mas mesmo quando não tem alguém para estar ali, você tem que continuar. Mesmo sem ter alguém ali te entendendo, você tem que continuar. E quão bom saber que temos alguém que aonde nós estivermos está ali e nos entende. Ele sabe qual é o nosso caminhar. Ele sabe da nossa dificuldade. É muito bom, irmãos. Sem contar, né, amados? Sem contar a segurança que a presença de Deus nos dá, né? Sem contar a segurança, a presença de Deus. Ele é socorro bem presente na tribulação. Tá? Mas parece que às vezes, né, amados? Deus não atende o nosso pedido de socorro, nosso grito de socorro, né? Algumas vezes. Isso, irmãos, pode significar pelo menos duas coisas. Não é que ele não esteja ali. Não é que ele não esteja ali. Senhor, como fala o salmista, e até como Marta aqui, né? Não vai fazer nada? Vem, Senhor. Não é porque Deus não está ali, irmãos. Quando parece que Deus não está nos atendendo, o nosso pedido de socorro, isso talvez significar pelo menos duas coisas. Primeira coisa é que Deus está nos dizendo, eu estou do teu lado, mas você pode lidar com isso. Você tem os meios para isso. A parte mais difícil eu já fiz. Eu te dei o potencial, te dei a capacidade. Você vai se exercitar. A outra coisa que Deus pode estar nos ensinando, quando não nos atende aquele pedido de socorro, é que pode significar o contrário. Você não pode lidar com isso. Mas como assim, né, irmão? Como assim Deus ele não vai... Se eu não posso lidar com isso, é aí que ele deveria me ajudar. Aí que ele deveria fazer. Eu não tenho a força. Então, como ele não me atende ali de pronto ali para resolver tudo, então o que pode significar isso, né? Que ele quer dizer, você não pode lidar com isso e ele não faz as coisas para mim. É que muitas vezes, amados, a gente não tem consciência das nossas próprias limitações, da capacidade que Deus nos dá, e a gente quer viver uma vida muito maior, ou assumir muito mais compromisso que a gente pode lidar. E isso muitas vezes é fruto de presunção, orgulho e outros motivos também. Veja aqui, nessa passagem que eu trouxe para compartilhar com vocês. A Bíblia fala aqui, não é? Fala aqui que tinha ela uma irmã, versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Eu acho bonita essa palavra quedava-se. Significa aquietava-se, tranquilizava-se. E é tão bonito aqui porque fala assim, aos pés do Senhor Jesus. Ela estava numa posição de humildade. E se humilhando ali na presença do Senhor, se aquietando, se tranquilizando na presença do Senhor, ela estava aproveitando a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas em contrapartida, versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Irmãos, na Bíblia, o Senhor ele condena a preguiça. Ele condena a preguiça. Não dá para você nunca assumir responsabilidades. Algumas responsabilidades são inevitáveis. Mas também a Bíblia nos ensina. E uma dessas palavras que nos ensina isso está aqui. Que é errado também
a gente assumir responsabilidades demais, além das nossas forças. A gente tem que assumir responsabilidades, desde que essas responsabilidades não estejam além das nossas forças, não nos crie ansiedade e nos impeça de aproveitar a presença de Deus, irmãos. Porque se alguma coisa está acontecendo que está nos impedindo de sentir a presença de Deus, o amor de Deus, tem alguma coisa errada. E muitas vezes, irmãos, isso acontece, primeiro, como eu já falo e reitero, faltar autoconsciência da nossa parte, de entender que eu não sou super-homem, que você não é super-mulher, que você tem limites. E não adianta você querer abraçar o mundo. Não adianta você abraçar o mundo. E também, muitas vezes, é falta de coragem e humildade de saber dizer não para certas coisas. Amados, em um livro de economia, estava escrito que no planeta Terra, existem recursos para satisfazer as necessidades básicas de todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Neste mundo que Deus fez, existem recursos para satisfazer as necessidades básicas de todos os seres humanos. Então, por que algumas pessoas passam fome? Então, por que alguns lugares existe o que? Escassez. Por que alguns lugares existe o que? Penúria. Aí, nesse livro de economia, fala assim, todos os recursos da terra são adequados e são suficientes para satisfazer todas as necessidades humanas, mas são limitados para satisfazer todas as vontades humanas. Diante da vontade humana, irmão, tudo que existe é pouco. Porque o ser humano tem um vazio no coração que só é preenchido por Deus. E a maioria das pessoas não preencheu esse vazio. Então elas tentam satisfazer esse vazio com coisas. Então nunca vai estar bom para elas. Então se você não saber dizer não às pessoas conscientemente, às vezes é na maldade sim. Ou eu estou inconsciente, às vezes as pessoas não têm essa maldade. Não é consciente para elas. Elas vão te sugar até o osso. Nunca vai estar bom. E se você não saber dizer o não, se você não aceitar as suas limitações, você vai chegar ao esgotamento, vai ficar exausto, ansioso, perturbado, e daqui a pouco você não é mais um adorador. Não vai ser mais um verdadeiro adorador. Vai perder a fé. Não vai perceber a presença de Deus. Não vai conseguir caminhar na fé. Mas muitas vezes a culpa é sua. Porque quer agradar a todos. Jesus agradou a todos. Por que você acha que você vai conseguir agradar a todos? Aquele que era perfeito. Aquele que é justo. Aquele que não tem defeito. Não agradou a todos. Você não vai conseguir agradar a todos. Você tem que ter foco. Você tem que ter uma hierarquia. O valor principal da sua vida é a presença de Deus. É se alegrar com Deus. É manter a comunhão com Deus. Se tem coisas que estão te impedindo de ter essa comunhão, até coisas boas, você tem que se rever. Tem que se rever. A Bíblia fala aqui que ela estava ocupada em muitos serviços. Muitos serviços. E quando a pessoa está cansada, irmãos, quando a pessoa está extremamente atarefada, começa a cometer incoerência, se torna uma pessoa mais ríspida. Aqui ela chegou ao ponto de querer dar ordenanças a Deus. Mandar em Jesus. Manda essa mulher aqui, ó, fazer alguma coisa. Aí Jesus, de forma tão mansa, tão tranquila, fala para Marta aqui. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. Irmão, você tem que aprender a ter foco, sabia? Tem que aprender a ter foco. Se você não aprende a ter foco, a concentrar naquilo que realmente é mais importante, você não vai conseguir fazer nada. Você vai viver uma vida de inquietude.
de perturbação. Aqui, você vê o carinho de Jesus. Ele não fica falando, Marta, você não entende nada. Marta, você é infiel. Marta, você não é uma serva verdadeira do Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, Marta. Não é a voz de um carrasco, mas às vezes você é o seu próprio carrasco. Essa é a voz de Jesus. Marta, que eu quero que você aproveite a minha presença. Se alegre comigo. Não fique aí perturbado. Se está perturbado, se está transtornado, alguma coisa errada está. Às vezes, irmãos, e isso é a estratégia de Satanás, você cria o seu próprio carrasco. Se lembra lá a estratégia de Satanás no jardim? Deus não quer que isso para você, não. Deus ele não quer que você coma essa fruta aí, porque ele sabe que no dia que você comer, vai ser igual a ele. Ou seja, ele criou um espantalho. Ele falou que aquele espantalho é Deus. Espantalho é Deus. E tem gente que acredita nesse espantalho. Acha que esse espantalho é Deus. Tem cristão, amados, que acredita que Deus está pronto para mandar a pessoa no inferno a qualquer momento. Então eu tenho que fazer, porque senão Deus vai me matar, senão Deus vai me castigar, senão Deus vai me matar para o inferno. Mas essa não é a voz de Jesus aqui. Isso é um espantalho que você criou. Isso é uma mentira que Satanás plantou na sua cabeça. E por causa disso, você não descansa na presença de Deus. Você não usufrui a dádiva, a alegria de ser um servo do Senhor. Você está naquela base do medo. É claro que a Bíblia fala que aquele que teme a Deus, aquele que tem Cristo, não vive pecando. Amado, se você não vive pecando, se você está procurando andar em santidade, não fica brincando com o pecado, então por que você se atormenta? Por que você está nessa loucura? Claro que a gente sabe que o nosso Deus é santo, e se a pessoa vive deliberadamente em pecado, ele castiga sim. Mas se você tem uma aliança com Deus, você caminha com Jesus, quando você cai, você se arrepende, você tem que perceber que Deus tem te dado a oportunidade de você mudar, de você crescer, de você evoluir. Não tem por que você ficar tratando Deus como se fosse o seu carrasco. E você sendo o seu próprio carrasco. Por que você está tão atormentado? Será porque você está criando um espantalho? Esse não é o seu verdadeiro Deus. Será que é você que é o seu pior carrasco? Jesus fala, Marta, você se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, tente viver uma vida com simplicidade, porque os espinhos desse mundo, as demandas desse mundo vão tentar te afastar de Deus. Mesmo você tentando ter uma vida simples, singela, vão vir demandas necessárias, que não tem como escapar. Mas você tem que reservar tempo para descansar na presença de Deus, se energizar, porque senão você não vai aguentar. Você não vai perceber a presença de Deus. E você quer terminar, espiritualmente falando, como aquele corredor que chegou à exaustão e morreu, se perdeu, pertinho da salvação, mas não conseguia ver isso? Qual é o maior problema que você tem para enfrentar? O que está te tirando a paz? O que é aquilo que você pensa assim, não, para eu me sentir pleno na presença de Deus, para eu me sentir um servo verdadeiro do Senhor, eu preciso resolver isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O que te preocupa? O que te afasta do Senhor? Às vezes, irmãos, nossos problemas são como essa caixa aqui, ó. 5.000 folhetos. Pesadinho, né? Tô devendo para Deus, sabe? Mas primeira coisa, Deus já te salvou, tá? Você crê que o sangue de Jesus tem poder? Você crê que Jesus não veio passar por férias aqui? Você crê que o sangue de Jesus quebrou toda a maldição que estava sobre sua vida? A questão da salvação, irmãos, basta você continuar com Ele.
Mas você quer fazer coisas para Jesus, você quer mostrar essa gratidão a Jesus. Mas não encare aquilo como se fosse uma... Sabe, eu tenho que fazer, senão eu não vou ser salvo, porque senão Deus vai me matar. Isso aí é do diabo, irmãos. Isso não é de Deus, esse tipo de pensamento. Tenho coisa para resolver, tem tanta coisa que eu tenho que fazer para Jesus, mas ó, não vou dar conta de... É só uma ilustração, tá, irmãos? Eu não vou dar conta de entregar esses 5.000 folhetos num dia só. Aí se desanima. Já que eu não sou capaz, acabou minha vida. Não sirvo, talvez não vou ser salvo, Jesus não me ama. Porque se eu fosse um servo fiel mesmo, se eu tivesse o Espírito Santo, eu entregaria. Eu estou falando de problemas da vida, não estou falando é só uma ilustração, tá, irmãos? Certo? Aí você vai e não faz nada. Porque está atormentado. Porque a tarefa parece grande demais. Mas se você pegasse um pouquinho assim, ó. Eu vou fazer com amor para Jesus. Mas às vezes, aquele pouquinho fica ali na mochila ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí você não faz. Aí você se atormenta. Eu não consigo, não faço, não sou de Deus, não sou forte. Sendo que Deus, Ele quer a alegria de você estar na presença dEle. Mas digamos que nesses 3 meses, nesses 3 meses que você ficou ali, sem conseguir fazer aquilo que você queria fazer, você só entregasse um folheto por dia. Isso eu posso. Eu estou falando de problemas, tá? Coisa que você tem que avançar para estar mais perto de Jesus. Para agradar a Jesus. Eu consigo. Um por dia. Só um. Eu vou fazer com amor para Jesus. Porque o mais importante, eu já tenho a presença de Jesus. Um por dia. Sabe quantos folhetos, sabe quantos problemas você teria resolvido? Vai. Avançado ali para fazer a vontade de Deus. Sabe, em 3 meses, um por dia, 90 folhetos. 90 folhetos. Só um por dia. Mas se fosse constante. Quanto será que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você faria muito mais do que isso. Não só quantidade, mas qualidade, constância. É o jogo do progresso, né? É o caminhar sempre com constância, sem ansiedade, desfrutando da presença de Deus. Não olhando ali para o pesadão. Jesus, ele falou, basta um dia o seu próprio mal, é um dia de cada vez. Não vai resolver tudo de uma hora para outra. Você não vai atender tudo. Mas você tem que desfrutar da presença de Deus. Quando foi a última vez, irmãos, que você escutou os cantos dos passarinhos e deu glória a Deus? Aqui Jesus está falando para Marta, você se preocupa com muitas coisas, você está inquieta. Sabe o que Jesus estava falando? Marta, se acalma. Maria, ela se aquietava aos pés de Jesus. Ela quedava-se aos pés de Jesus. Jesus estava falando assim, ó, calma. Irmãos, respira. Deus me colocou aqui para quando você estiver naquele momento de ansiedade, está ficando cego com o amor de Deus, perturbado, respira. Sinta a sua respiração agora. Deus fez esse pulmão para você. Deus criou esse oxigênio para você. Quando foi a última vez que você mastigou a sua comida com gosto? Por mais simples que ela fosse. E agradecer ao Senhor por estar vivo ali, estar comendo aquela comida. Quando foi a última vez que você escutou os cantos do passarinho e deu um glória a Deus? Quando foi a última vez que você sentiu uma brisinha no seu rosto
E você deu glória a Deus. Quantas vezes, qual foi a última vez que você ali fazendo uma faxina ali, ou foi numa caminhada, ou até um exercício físico, e suando, tirando as toxinas ali do seu corpo, aquele suor caindo, saindo as toxinas para fora do seu corpo, você deu glória a Deus. Tem gente que fala que precisa ter iate para ser feliz. Você está feliz porque você está vivo. Calma. Para que a pressa? Eu estava andando na Marginal Pinheiros com a minha esposa e estava lá mó trânsito, de repente passa lá um caminhão com aquela frase de caminhão, né? Para que a pressa? Se lá na frente está a morte. Para que a pressa? Se lá na frente está na morte. A gente sabe que o nosso destino não encerra aqui na morte, né, irmãos? Aí tem a vida eterna. Vai chegar um momento. Se Jesus não voltar, que a gente vai passar pela morte. Quando chegar no vale da sombra da morte, ainda assim a gente vai ter a mão de Jesus para segurar. Mas ainda não chegou. Ainda não chegou. Então por que você está atormentado? Por que você está perturbado? Calma. Desfruta da presença de Deus. Eu vim aqui para falar isso para vocês. No Salmo 116, que o nosso irmão escolheu, para início do culto, eu não tinha escolhido essa passagem. Mas olha o que está lá no Salmo 116. Eu não escolhi o Salmo 116. Mas olha o que está lá no Salmo 16 que o nosso irmão escolheu. Marca aí, irmãos, Lucas capítulo 10. Eu já estou encerrando, tá? Já estamos chegando ao final. Olha o que está lá. Olha o que está lá. No Salmos 116 que o nosso irmão escolheu. Salmo 116, versículo 7. Salmo 116, versículo 7. Olha que bonito, irmãos. Olha a sabedoria de Deus. Eu não tinha escolhido esse versículo. Mas olha o que está aqui no Salmo 116, versículo 7. Volta a minha alma. É o servo do Senhor que fala com a própria alma dele. Ele está deixando de ser carrasco de si mesmo. Ele está deixando de deixar só Satanás falar com ele. Ele está assumindo as rédeas da sua vida e consagrando sua vida para Jesus. Ele está falando com a alma dele. Volta minha alma ao teu o quê? Sossego, calma. Volta minha alma ao teu sossego. Não é pensamento positivo. Não é uma coisa desvinculada de Deus. De onde vem o nosso sossego? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Você tem que se lembrar, irmão. Tem que ser agradecido. Você tem que se lembrar o que Deus tem feito por você. Para encerrar, voltando lá para Lucas capítulo 10. Eu vou ler essa frase de Jesus, mas enquanto eu estiver lendo, coloca o teu nome. Quando eu estou lendo essa passagem, ao invés de Marta, 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 quando eu quero fazer minha alma voltar, porque às vezes minha alma se perde, irmãos, na ansiedade, se perde nas tarefas. Daqui a pouco você não está respirando, daqui a pouco o coração está batendo, taquicardia. Aonde isso vai parar, irmãos? Você quer que chegue na síndrome do pânico? Tem que fazer sua alma voltar para Deus. Mesmo que seja coisas boas. Se está te afastando, você tem que simplificar a sua vida. Divide essa carga aí, por favor, ao longo dos dias. Basta o dia o seu próprio mal. Assuma a carga que você pode suportar e vai levando com fé e amor no Senhor. Não sejam os carrascos da sua própria vida. Inclusive, eu não falei, o título dessa pregação é um convite para sossegar aos pés do Senhor. Então, quando eu estiver lendo aqui, faça esse exercício, coloque o seu nome. Quando eu estiver lendo, Marta, quando eu leio, eu falo, Ricardo. Versículo 41, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Na sua cabeça aí, vai, o seu nome, Marta, Marta. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa.
Isso você tem, irmãos. Você que já se rendeu ao Senhor Jesus, você tem. Caixão não tem gaveta. Toda essa sua preocupação, você tem que se preocupar e não deixar as coisas dessa vez te afastar do Senhor Jesus. Perder a fé no Senhor, te transtornar, tirar a capacidade de você adorar. Adore o teu Criador. Ele te convida para você descansar na presença dele. É esse convite que eu faço para mim. Volta, minha alma, ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido bom com você, Ricardo. Ele não vai te abandonar. Ele vai ser bom com você também, irmãos. Desde que você não se afaste dele perdido, atormentado, angustiado, ansioso, sem saber dizer ou não, sem saber ter foco. Tenha foco, meu irmão. Tenha foco, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados.